Opa, legal, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quinta-feira para todos vocês. Hoje tem a Inter em campo pelo Campeonato Paulista. O Leão é embalado após duas vitórias por 1-0 contra Ituano e contra a Ponte Preta. Enfrenta o Palmeiras às 22 horas no Allianz Parque. Jogo que terá transmissão aqui pelo Rápido no Ar e também pela Rádio Mix AM 770. Técnico Thiago Carpini terá time completo porque o Thalisson volta para a quarta zaga e o David volta para o meio-campo. Os dois estavam suspensos e não enfrentaram a Ponte Preta. Desta forma, Balardim e Thiaguinho voltam a compor o banco de reservas. A Inter com Jefferson Paulino, Matheus Alexandre, Thalisson, Renan Fonseca e Rafael Santos, David e Igor Henrique os volantes, Rondinelli na armação, Lucas Batatinha, Roger e Felipe Saraiva. Esse é o time da Inter que pega o Palmeiras. Uma incógnita ao Verdão, né? Isso porque nós tivemos o empate do São Bento com o Novo Horizontino por 1-1 e esse resultado manteve o Palmeiras com chances de classificação para as quartas de final do Paulistão. Novo Horizontino tem 18 pontos, um jogo a mais, Palmeiras tem 12. Se o Verdão ganhar da Inter hoje, vai a 15. São 3 pontos de diferença para o time de Novo Horizonte, faltando 3 rodadas para o fim da fase de classificação. Mas, ao que deu a entender ontem o técnico Abel Ferreira, o Palmeiras deve jogar mesmo com o time reserva. Os titulares acabaram goleando o Independiente Del Valle por 5-0. O foco é a Libertadores. Palmeiras volta a campo na terça-feira, jogando na Argentina contra o Defensa e Justiça. E tem um tabu em jogo esta noite, né? A Inter não vence o Palmeiras em seu estádio há 39 anos. Lembrando que o Allianz Parque foi construído em cima do Palestra Itália. A Inter nunca jogou no Allianz Parque. No Palestra Itália, jogou 18 vezes, venceu apenas 2. A última vez foi em 1982, placar de 1-0, gol do Ziza. Tivemos, é claro, a final de 86, mas ela foi no Morumbi. Então tem este tabu, a Inter não ganha no campo do Palmeiras há 39 anos. Tabus foram feitos para serem quebrados. Quem sabe a Inter consiga hoje, porque contra a Ponte quebrou um tabu, né? A Ponte Preta vinha de 8 vitórias seguidas contra a Inter no Moisés Lucarelli. O Leão foi lá e venceu por 1-0, gol do Roger. Então hoje, 10 da noite, sessão coruja, hein? Tem Palmeiras e Inter, transmissão comigo, com o Igor Sedano, com o Tatinha Casagrande, com o Robson Bernardo e com o Fernando Covro, o comando do Lucas Claro. Bom, ontem um jogo pelo Campeonato Paulista, o Ituano venceu o São Caetano no Anacleto Campanella, 1-0, gol do Fernando Medeiros aos 5 do segundo tempo. São Caetano virtualmente rebaixado para a Série A2, tem apenas 3 pontos ganhos, 10 jogos disputados, nenhuma vitória. O São Caetano não vence há 6 meses, né? O Ituano se recuperou, vinha de 5 derrotas consecutivas, uma delas justamente para a Inter no Limeirão por 1-0, e o Ituano vence, chega a 10 pontos, passa a Inter na classificação geral. O Leão tem 9 pontos na segunda posição do grupo A, atrás apenas do Corinthians. Se o campeonato terminasse hoje, nós teríamos Inter e Corinthians, Corinthians e Inter nas quartas de final. 2 jogos importantes hoje pelo Paulistão, 21 horas Ponte Preta e Mirassol, clima tenso em Campinas. O ônibus da Ponte foi apedrejado após a derrota para a Inter 1-0. O meia Vini Locatelli se machucou, colocou as fotos na rede social. Mirassol lidera o grupo D com folga, vem de vitória sobre o Palmeiras por 2-1 em pleno Allianz Parque. Enfim, jogo difícil para a Ponte Preta. 22h15, Ferroviária e Santo André. Santo André sem o técnico Paulo Roberto, que pediu demissão após a derrota no Canindé para o Guarani por 1-0. E a Ferroviária, que estreia o técnico Elano Blumer, que foi da Inter no Paulistão passado. Então Elano substitui ao Pintado. O Pintado foi para o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária, que tem um ponto a mais do que a Ponte Preta. Então um grupo bastante embolado. São Paulo lidera com facilidade. Vamos falar da Libertadores da América. Ô, Fluminense do meu pai Edmundo Silva, que beleza, hein? Jogando em Armênia, na Colômbia, venceu o Independiente Santa Fé por 2-1. 2 gols do veterano Fred. Fred chegou a 403 gols na carreira, hein? O maior artilheiro do Brasil na Libertadores é o Luizão. O Fred tá chegando no Luizão, né? No outro jogo do grupo do Flu, o River Plate bateu o Júnior Barranquilla por 2-1. O gol do time colombiano foi do Borja,
que pertence ao Palmeiras está emprestado. Então, neste grupo, River Plate e Fluminense tem 4, Santa Fé e Júnior tem 1. Lembrando que na estreia, Fluminense e River Plate empataram por 1-1. Hoje tem o São Paulo em campo, no Morumbi. A partir de 21 horas, o São Paulo recebe o Rentistas do Uruguai. Na estreia, o tricolor do Hernan Crespo bateu o Sporting Cristal no Peru pelo placar de 3-0. E o Rentistas, jogando em casa, ficou no 1-1 com o Racing da Argentina. São Paulo vem de 7 vitórias consecutivas. O Crespo não terá o Léo na zaga, foi expulso no Peru. Miranda entra em seu lugar, formando o trio com o Arboleda e com o Bruno Alves. Pablo, recuperado de dores nas costas, vai para o jogo. E o outro jogador recuperado de lesão, Orejuela, lateral que ainda não estreou pelo São Paulo, ele fica como opção no banco de reservas. Então tem tudo para o São Paulo colecionar um bom resultado diante do vice-campeão uruguaio, o Caçula Rentistas. Vamos falar da Copa Sul-Americana, tem Corinthians em campo hoje. O Timão recebe o Peñarol às 19h15 na Arena Neoquímica. Na estreia, o Corinthians empatou no Paraguai com o River Plate 0-0 e o Peñarol goleou o Sport Huancayo no Peru pelo placar de 5-1. O jogo foi realizado em Montevidéu. Corinthians e Peñarol não se enfrentam desde 98, então faz muito tempo. O último confronto pela Copa Mercosul deu Corinthians 2-0 jogando fora de casa, os gols do Didi e do Fernando Baiano. Então o Coringão vem de vitória no último confronto contra o Peñarol. Na história são 7 encontros, com 3 vitórias do Corinthians, 3 empates e apenas uma vitória do Peñarol. Corinthians que terá time completo para esta partida. Bom, demais resultados da Sul-Americana. Ontem, brasileiros em campo, o Atlético do Paraná ganhou do Metropolitanos 1-0. Jogo na Arena da Baixada, gol do Renato Kaiser. Como faz gol Renato Kaiser, né? E o Red Bull Bragantino, que surpresa negativa, né? Acabou perdendo para o Emelec pelo placar de 3-0. Para fechar o nosso boletim, Champions League, Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes perdeu de 2-1 para o Manchester City. Jogo de volta na próxima terça-feira na Inglaterra. O City do Gabriel Jesus, que começou no banco, pode perder até por um gol de diferença, porque fez 2 fora de casa e o critério de desempate tem gol fora de casa. Então, por exemplo, 1-0 para o Paris Saint-Germain no jogo de volta, da Chelsea na decisão. Na outra semifinal, empate no jogo de ida entre o Real Madrid e o Chelsea, placar de 1-1. Neymar não foi bem, Mbappé também não. O gol do Paris Saint-Germain foi do bom Marquinhos. Bom, mais uma vez reforçando, hein? À noite tem Palmeiras e Inter, transmissão rápido no ar e Rádio Mix, não perca, vai ter Pimba! Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira, é Pimba!